Nesta madrugada com cobertura completa do Sport TV. E antes da gente ir até Moscou, vamos trazer uma reportagem especial com a ajuda do nosso arquivo para você. Um esporte em que o atleta é levado ao limite. Limite conhecido também por outro nome, o recorde. Ultrapassados com frequência pelos pés de Usain Bolt ou pela concentração de Elena Zimbaeva. Mas acredite se quiser, ainda há provas no atletismo onde os recordes mundiais já estão, digamos, em idade adulta. 24 marcas não são batidas há 20 anos ou mais. É o caso do lançamento de disco masculino. Desde 1986, ninguém superou os 74 metros e 8 centímetros do alemão Jürgen Schult. No martelo, também há 27 anos, ninguém é melhor do que o soviético Yuri Sedik. Se entre os homens os recordes mais antigos estão nas provas de campo, entre as mulheres, algumas das modalidades mais disputadas e rápidas do atletismo seguem sem novos recordes. Nos 100 metros rasos, em 1988, a americana Florence Griffith Joyner correu em 10 segundos e 49 centésimos. No mesmo ano, ela fez 21 segundos e 34 nos 200. FloJo, como era conhecida, teve uma aposentadoria rápida e sempre foi acusada de doping por outros atletas. Ela morreu aos 38 anos depois de um ataque de epilepsia, o que reforçou as suspeitas. Agora, o recorde mais antigo de todos entre homens e mulheres é o da tcheca Kratochvílová. Já se passaram 30 anos desde que a atleta bateu a marca mais rápida da prova dos 800 metros no Mundial de Helsinki. Para lá de musculosa, a atleta conquistou o tempo de 1 minuto, 53 segundos e 28 centésimos. Doping? Atletas fora de série? Preparem seus cronômetros, que mais um Mundial vem aí. Aqui no estúdio comigo está o comentarista Cláudio Murat para falar sobre todo esse Mundial de Atletismo. Mas antes disso, olha só, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, falou hoje dos esforços da Federação Internacional de Atletismo na luta contra o doping. Ele falou sobre a mudança na lei da Agência Mundial Antidoping, que vai punir em 4 anos os atletas flagrados. The new World Accord will only be implemented on the 1st of January 2015, so it's still a long time. So IWF and the IOC itself are using all the opportunities of the actual code to sanction for 4 years when needed. Aqui comigo, como eu disse, está o Cláudio Murat. Cláudio, na sua opinião, por que, de acordo com o que a gente viu na reportagem, todos esses recordes que ainda não foram batidos, qual é a explicação? Olha, uma explicação plausível para esses detalhes a gente não pode conseguir, evidentemente. Mas é bem provável que eu colocaria, né, a minha observação muito particular, são 2 os grandes momentos. O primeiro, onde pode aparecer de vez em quando, e com certeza aparecia, grandes ápices de atletas, grandes atletas que faziam esses grandes resultados, e fica difícil aparecer novamente com tanto complexo físico perfeito para melhorar esses resultados. E depois a gente viu na reportagem, é o meu reforço sim, naquele tempo nós não tínhamos um combate tão fidedigno, um esforço tão grande para combater o doping como nós temos nos anos de hoje. Agora, a justiça seja feita, né? Você conseguir 1 centésimo numa corrida de velocidade é muito tempo, é muito treino também, né? É verdade. Muito difícil, né? Sem dúvida nenhuma, a preparação é muito mais extensa. Hoje em dia, poderíamos até considerar esses atletas como profissionais. Eles não sendo, a IAAF não os permite, mas eles já é permitido que eles recebam grandes bonificações por essas participações, por essas superações de recordes. Isso com certeza dá uma vontade maior, um ânimo maior e com isso aquela preparação aumenta em demasia. Uhum. Vamos ouvir Bom, a gente está tentando estabelecer uma comunicação com Moscou, por isso que está um pouco complicado aqui, mas antes da gente ir até Moscou, a gente viu o recorde da Florence também na reportagem, não viu? Exatamente. Florence Griffith Joyner foi um dos exemplos, as quais, como a reportagem mostrou para os amigos do Sport TV, os atletas presentes, os atletas que a conheciam, todos suspeitavam de suas realizações, de suas performances. Será que realmente ela era
dopada, será que tinha esse doping? Nós não tínhamos esse poder de buscar, né, esse contradoping. Isso lembrando que a Florence acabou morrendo aos 38 anos de epilepsia, não foi? O que acabou reforçando, né, ainda mais a tese de que poderia haver a possibilidade de doping, né? Bom, agora sim, a gente vai até Moscou, onde está o Luiz Carlos Júnior. Luiz, boa tarde. Sua opinião a respeito do doping, você acha que é mais complicado conseguir um recorde no atletismo também, ou essa questão do doping é uma coisa a ser levada em consideração? Bom, Samantha, só botando a minha colher na história da Flojo, muito pouco provável que uma atleta que não tinha resultados tão expressivos assim, de uma hora para outra, de um ano para o outro, assombrasse o mundo com marcas que nunca foram batidas. Eu estou aqui em Moscou com Lauter Nogueira, com André Domingos. E aí, galera, e essa questão do doping envolvendo essas marcas? É uma questão polêmica desde da primeira edição do Campeonato Mundial, em Helsinki, em 1983. A Jarmila Kratochvilova, tcheca, venceu os 400 e 800, batendo o recorde mundial, recorde do Campeonato Mundial em 83. Até hoje, esses recordes continuam no ar e vão ficar por muito tempo, por conta do doping que os países do leste europeu faziam, e nela foi caprichado. Ela era muito forte. André, você foi atleta olímpico. Como um atleta se sente? Você vai no bloco, participa de uma final olímpica, participa de uma prova importante, sai o resultado e aí você vê, por exemplo, há pouco tempo uma revista fez um levantamento das 10 melhores marcas do mundo, da história nos 100 metros, 7 atletas, não necessariamente com as suas melhores marcas, mas 7 atletas apareceram como dopados em exames. Como que você, que foi atleta de ponta, se sente em relação a isso? Você se sente lesado? Com certeza absoluta, porque a gente treina, se prepara 2 anos para o Mundial, 4 anos para os Jogos Olímpicos, e quando você vem competir uma competição desse nível, junto com esses monstros, é lamentável. É todo um trabalho que se perde, você não acaba chegando a uma final por saber que o seu companheiro de outro país estava dopado, estava drogado. E tem uma situação que hoje isso envolve muito dinheiro, envolve uma verdadeira fortuna. Muito dinheiro, às vezes não se pune um grande campeão, porque esse atleta traz mídia, traz imprensa, patrocinador, o público vai ao estádio para ver aquele atleta. Mas enquanto não provar, continua sendo os caras. Bom, oficialmente, por exemplo, o jamaicano Johan Blake está lesionado. Vários atletas estão lesionados nessa véspera de Campeonato Mundial. Pergunta-se, lesionados realmente? Jessica Ennis. Atletas que sabem que aqui termina o ciclo do passaporte biológico e todos esses atletas vão ser escaneados, o corpo deles, os corpos serão escaneados e de repente o que ele utilizou há 6, 8, 10 meses atrás pode ser descoberto aqui. E agora não tem mais, né, Lauter, essa história de que o doping está à frente da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia está começando a caminhar junto. Encostou. Antigamente se usavam-se coisas que não eram detectáveis tão facilmente. Agora não. Eu tenho que parabenizar a agência de antidopagem para punir mesmo severamente esses atletas que fazem uso disso. Aliás, a IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, anunciou ontem que a partir de agora, já tinha acontecido antes, mas em casos extremos, a partir de agora, um doping com substância, que eles consideram uma substância pesada, será punido com 4 anos de suspensão. Essa punição exemplar já deveria ter acontecido antes, né? Mas demoraram muito, foram um pouco lentos nisso, mas saiu. Isso é fundamental, o atleta vai pensar 10, 12 vezes antes de utilizar. Samantha, você quer falar com a gente, Samantha? Eu tenho uma pergunta, uma coisa que a gente estava debatendo aqui, era fazendo uma comparação entre o atletismo e a natação, por exemplo. Na natação teve a questão das roupas também, a parte tecnológica, acabaram voltando atrás, você não pode mais usar algum tipo de macacão, né, para facilitar, mas depois que isso foi tirado da natação, a gente conseguiu ver e ver todo dia recordes e mais recordes sendo batidos na natação. No atletismo a gente não vê, mas uma pulga aí atrás da orelha de vocês. Bom, a Samantha está falando que Lauter e André estão sem a escuta. A Samantha está falando, fazendo uma comparação com a natação. A natação teve os trajes tecnológicos que trouxeram melhores tempos. E depois que os trajes foram retirados, os nadadores estão chegando a esses tempos mesmo sem os trajes, ou estão muito próximos desses tempos. E que isso não acontece no atletismo. O meio aquático é diferente, então os trajes funcionam diminuindo o arrasto hidrodinâmico. Aqui não tem arrasto aerodinâmico. Às vezes, nos Jogos Olímpicos de Sydney foram criados trajes também para os velocistas, não deu muito certo. Você mesmo participou dos Jogos Olímpicos de Sydney e viu alguns atletas. E já corri com o macacão inteiro para evitar o atrito, eu acho que não funciona.
Ou o atleta treina para chegar bem numa competição, Macacão não tem milagre. De pernas compridas e mangas compridas. Mangas compridas, exatamente, e touca. Touca, né? Para não ter o atrito com o cabelo. Eu acredito que no meu caso não funcionou, porque senão estava até hoje aí os atletas usando isso, né? Eu acho que isso já é fora de moda, eu acho que é treino mesmo, treino duro todo dia e vim aqui mostrar. O que muda um pouquinho, Luiz, é que, por exemplo, essa pista que está aqui atrás da gente... Falando em tecnologia, né? Exatamente. Eles construíram um elemento que fez esse emborrachado que está aqui atrás, né? A empresa que faz as pistas de todos os campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, há poucos meses vieram correndo para cá, instalaram, é uma pista mais rápida do que a dos Jogos Olímpicos de Londres, bem mais rápida, então as provas de velocidade tendem a ser um pouco mais rápidas, é um facilitador, o tempo de contato do pé com o chão é menor do que nos Jogos Olímpicos de Londres, já era rapidíssimo. E a evolução da sapatilha também, eles estão fazendo sapatilhas mais apropriadas para essas pistas tão rápidas, né? O próprio uniforme que você compete também vem tendo grande evolução. André, muito obrigado, Lauter. Sempre um prazer. Samantha Mendes, amanhã às 2h30 da madrugada, no horário de Brasília, começam as competições. Às 7 da manhã, nós temos mais competições para você. E às 2 horas da tarde, a cerimônia de abertura, direto aqui de Moscou, Samantha. Obrigada, meninos. Bom trabalho para vocês aí. Aqui comigo no estúdio está o Cláudio Murat. Cláudio, vamos continuar falando aqui sobre o Mundial de Atletismo. No salto com vara, nós temos 5 atletas disputando. Isso já é o efeito Fabiana Moura? De certa forma, sim. Pela primeira vez na história do atletismo, nós temos 5 atletas presentes numa mesma prova. Claro, masculino e feminino, são 3 os meninos. O Thiago Braz, o Augusto Dutra e o João Gabriel no masculino. A Fabiana, que nós estamos vendo agora, e o João Gabriel e a Carolzinha. Então, é bacana ver essas meninas crescendo, seguindo esse rastro, sim, da Fabiana. E, com certeza, a gente tem tudo a ver, porque os recordes sul-americanos foram batidos bem agora, né? Ok, então, muito obrigada. Eu conversei aqui no estúdio com o Cláudio Murat, nosso comentarista de atletismo, a gente comentando aí esse Mundial de Atletismo que o Sport TV vai cobrir. Você vai acompanhar aqui conosco. As transmissões do Mundial de Atletismo, como eu disse, começam na madrugada deste sábado, às 2h30 da manhã. Então, fique ligado. Hoje para amanhã, de hoje para amanhã, a cobertura segue durante toda a semana que vem. Então, excepcionalmente, na segunda e na terça que vem, a gente não vai ter essa edição da tarde do Sport TV News. A gente volta com o Sport TV News da tarde na quarta-feira. Antes